Bom, quem aqui sabe o que é curfew? Curfew. Agora é exatamente meia-noite e 25, nem tá tão tarde assim. Mas curfew é aquilo que chama-se hora de recolher. Em alguns bairros do Rio de Janeiro e também de São Paulo existe isso. Mas eu, como uma boa tiete, só vou pra cama depois do Jô Soares, não. Da época do Jô Soares, sim, do Jô Soares. Hoje em dia eu assisto o Silvio Santos. O programa do Silvio Santos, o Roda Roda. E algumas pessoas têm hábitos noturnos mesmo, né? Preferem ficar acordadas de noite, dormir menos, principalmente os universitários, que tem muita coisa na cabeça, tem as contas da faculdade para pagar, as matérias que estão acontecendo, né? Sempre chegando coisas novas na caixa de correio para estudar. Na Argentina, onde eu residi por 3 meses, acontecia muito que essa comunicação que a gente já discutiu aqui, que é uma comunicação via Vox, né? Que é via prompter, audio prompter, que é o Vox. Esse Vox é uma comunicação que parece que é telepática, que fica pelo telefone, pela linha telefônica. E os universitários, eles são muito instigados por isso, né? Para participar desse audio prompter. E eles participam ativamente disso. Aí quando dá umas 2 da manhã, eles ligam, né, um pro outro. Quem ligar primeiro ligou, quem for dormir primeiro liga primeiro. E fala assim, ó, tô indo dormir, tá? Se você não me ouvir mais, é que eu tô indo dormir. Só pra concluir é isso. Eu acho que isso também. E você tem mais alguma coisa pra dizer? Ah, tá, te envio e-mail depois então. Tchau. Esse costume foi criado durante a ditadura militar, porque era muito comum na Argentina também, em Buenos Aires, que algumas pessoas fossem acusadas de ter pensamentos subversivos durante a noite. Mas elas estavam sendo fomentadas pelas próprias universidades, né? Então, elas faziam isso de ligar, deixar o telefone tocar. E era aí que chegava o opressor. Falava assim, não, mas como assim seu telefone acabou de tocar? Você não estava conversando com essa pessoa falando isso, e era a mesma coisa que você confirmou no telefone? Quer dizer que você estava realmente tendo pensamentos subversivos? Se você é deficiente mental e precisa tomar uma injeção no bumbum? Aí eles falavam, não, é meu vizinho aqui do lado, ele só ligou pra confirmar uma coisa da prova de amanhã. Né? Tipo, uma coisa cobria pela outra, né? E depois, né, como a ditadura na Argentina foi um pouco mais leve, depois acabou comprovando-se que os próprios universitários, eles fomentavam também o investimento que chegava na cidade. Os mesmo ditadores, eles sabiam que o investimento de pesquisa vinha por causa dos universitários. Então, alguma coisa tinha lá. Se eles ficavam acordados até 2 da manhã, escrevendo nas máquinas de escrever, porque estava digitando. O código Morse, eles são impulsos de teclas que geram mensagens. Da mesma forma o teclado e a máquina de escrever. A mensagem que está não é só escrita, não é só digital no computador. Tem também uma coisa meio psicológica, psíquica acontecendo, principalmente os teclados mesmo, não de notebook, mas de teclados mesmo, né? Então, eles falavam, não, deve ter alguma coisa realmente acontecendo aí, né? E tem dinheiro entrando, quer queira, quer não.
Eles não estavam vendendo nada porque o Mercosul não tinha nem sido criado ainda. E tinha dinheiro entrando, então deve ser os universitários mesmo que estão trabalhando. Então eles acabavam torturando menos do que aqui. Aqui foi bem mais difícil. Aqui eles levavam para torturar em clínicas psiquiátricas e usavam aqueles eletrodos de eletrochoque para tratamento psiquiátrico, para tortura, né? E o tratamento psiquiátrico aqui em São Paulo é de baixíssima qualidade. É de baixíssima qualidade. Os nossos os consultórios que nós tratamos, eles não têm o Vox, né? Porque os consultórios eles precisam de um Vox. Não tem Vox, que seriam os audioprompters, né? O Vox. As clínicas psiquiátricas públicas, elas parecem escolas de primeiro grau, sabe? Não tem tecnologia. É muito difícil. As pessoas nas clínicas, elas são tuteladas, mas não tem nem amparo social. Porque se você vai ser tutelado, você precisa de um amparo social. É preciso ter uma assistente social que conversa com você, que vê como você faz para lidar com as suas necessidades básicas, seu tratamento, suas necessidades, né? É muito difícil, né? E as pessoas, tipo, às vezes a gente não precisa ser tutelado, a gente precisa simplesmente tomar um remédio. Porque se te tutelarem, se ficarem na tua orelha o tempo todo, se misturar no Vox, o médico com a família, com o chefe, com a faculdade, tudo no mesmo Vox, no mesmo telefone, na mesma linha, dá maior bagunça. E esse é o projeto dos planners. Os planners, inclusive, é um projeto do André Parra, se vocês quiserem procurar no Facebook. Os planners é um projeto que você adquire uma agenda, que é um planner, e com isso você tem um respaldo de Vox, né? Que é a pessoa que vai. É uma pessoa só que vai te dar um apoio privado, né? Personal. Pra você não ter que ficar dividindo sua atenção com aquele monte de gente na sua orelha, né? Porque é incompatível. É incompatível. A sua família, o seu médico, a sua escola, o seu chefe, não é? O seu chefe e a sua escola querem que você produza. A sua família e o seu médico querem que você interne, não é? E que acaba acontecendo o seguinte, às vezes as pessoas da sua convivência estão até, não faz a mínima diferença para eles o que está acontecendo na sua vida. Mas as que estão te observando de fora estão incomodados com o fato de que você tem algum progresso mental, né? Porque o despertar, porque realmente está acontecendo, é um progresso mental, né? Então, se eu falo aqui essas coisas que eu falo sobre sociedade, comunidade, a minha vida, às vezes eu falo, o sentimento, o que eu escrevo sobre coisas do passado, isso é um progresso mental. E às vezes a sua família não quer que você tenha esse progresso mental, porque ela acha que você vai descobrir traumas que aconteceram no seu passado que podem comprometê-los, né? Podem comprometê-los. Ou às vezes seu pai e sua mãe nunca fizeram nada pra você, eles são pessoas legais mesmo, como é o meu caso. Mas eles sabem, não é meu caso isso, mas no caso de muita gente que eu conheço, inclusive do CAPS, eles sabem que algum vizinho foi chato pra você, né? Alguém foi chato pra você, e ele tem medo que com o seu despertar você acabe sendo prejudicado novamente por essas pessoas. Ah, você foi longe demais dessa vez, né? Vamos cortar suas asinhas, né? Olha os termos que nós ouvimos na nossa sociedade por tanto tempo.
Só que eles esquecem que nessas clínicas que eles nos colocam são os lugares onde mais há morte, estupro, aborto, né? Onde as pessoas são mais prejudicadas. Eu já vi acontecer morte em clínica, queima de arquivo. Eu já vi acontecer menina grávida, a clínica fez aborto, porque disseram que o tratamento vinha em primeiro lugar. Eu já vi acontecer estupro, tanto de enfermeiro para paciente, quanto de paciente com paciente. Eu já vi acontecer de tudo. Então, se você quer proteger seu filho, o melhor lugar... Se você acha que seu filho foi longe demais com as conclusões que ele teve, se você acha que seu filho é subversivo porque o que ele sabe sobre a sociedade não é ensinado na escola... Onde você aprendeu isso, menino? É conclusão sua isso? Que jornal você leu isso? Se você acha que seu filho devia ser escritor do Pasquim, que chamava? Pasquim? E hoje em dia isso também dá cadeia? Se você acha isso do seu filho, não coloca ele no hospício não, tá? E pior de tudo, as pessoas nessa sociedade, elas são descartáveis. Nós somos descartáveis. Nós produzimos textos, nós produzimos vídeos, nós produzimos todo tipo de material. E é assim que... Principalmente os intelectuais, tá? Principalmente os intelectuais. Os intelectuais sofrem muito e eles são subjugados. Muitas vezes você vê o Karnal falando, o Pondé falando, o Cortella falando. E esses grandes que falam, eles podem falar muito mais do que eles falam se a sociedade desse espaço para eles, porque eles falam muito sobre autoajuda. Eles falam sobre autoajuda, claro! Porque se eles forem falar o que eles sabem realmente, o que eles acham realmente, o que eles sabem realmente, eles vão ser descartados, eles vão ser descartáveis. Ah, agora você já fez a sua contribuição. Pode ir pro quinto dos infernos, pro seu exílio. Pode ir pro seu exílio. Pode ir pro seu hospício. Pode ir pra sua casa no campo. É assim que vocês pensam. É assim que vocês pensam. Por isso que eles continuam falando autoajuda, né? Porque é o que vende, né? É o que vende. Então é o seguinte. Eu tô procurando uma vaga no mercado de trabalho, sim. Se tiver que trabalhar das 8 às 18, seja o que Deus quiser. Quando vem trabalho, assim como veio ontem, hoje, trabalho de tradução eu pego. Faço no horário que eu gosto. Mas estou procurando uma vaga no mercado de trabalho, sim. E eu sempre levo a sério. Mas enquanto não chegar essa vaga, eu vou continuar assistindo os meus programas na televisão como um grito de liberdade e satisfação pelo entretenimento de qualidade no meu país. Pelo entretenimento de qualidade no meu país, que tira a minha dor. Porque Jesus é o meu rei. É ele que me liberta. Mas, por mais que eu vá na missa e comungue, eu não tenho ainda o tipo de fé que me faz esquecer dos meus problemas. Porque
eu não sou tão católica assim eu sou muito nova no catolicismo, né? Eu não sou tão católica assim pra ser exemplo de determinação e fé. Eu tenho muitos problemas. Sou muito pecadora. E eu não consigo ter um coração sereno, mesmo comungando. Sou muito pecadora porque não tenho emprego, tenho dívida, eu tenho muitas vergonhas, eu tenho muitos desafetos, eu me deixo vitimizar, eu critico muito, eu tenho muitos pecados. Então, por mais que eu vá na missa e isso me faça muito bem, eu sou muito pecadora. Então, eu quero acreditar que existe verdade também em filosofias como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, em que algumas potestades são elevadas a santos e através delas, assim como no Evangelho diz que são os anjos de Deus que serão enviados pelo Senhor Jesus para separar o joio do trigo. Logo após a parábola do joio do trigo, que é a parábola do joio do trigo, né, que o semeador semeou o joio, o trigo, e foram lá e colocaram no joio. Aí logo após, Jesus explica o que aconteceu. E ele explica como que é o reino de Deus. Ele falou assim que quando Jesus voltar, ele vai voltar em forma de anjos que vão separar as pessoas boas das pessoas más através de suas atitudes. E eu gosto de acreditar que esses anjos, eles estão tanto na nossa vida real quanto na televisão. Sabe por quê? Não porque estando na televisão eles sejam mais importantes do que aqueles que estão na nossa vida real, mas porque estando na televisão isso significa que há uma representação mais abrangente para todas as pessoas do evangelho presente, né? Esse evangelho presente que acontece hoje, essa transposição do evangelho que acontece hoje, e tendo uma ligação entre os anjos que estão aqui na vida real, como as pessoas que a gente conhece que são muito iluminadas, e tem uma conexão entre essas pessoas iluminadas da vida real e as pessoas iluminadas da televisão, há uma abrangência e uma transposição do evangelho presente para mais pessoas. A gente sente que está sendo amparado pelas orações de todo o país. E a gente sente um alívio muito grande. E eu não quero deixar de acreditar que isso é Deus. Porque eu não quero deixar de acreditar que quem criou a televisão foi o homem com permissão de Deus. Eu não quero deixar de acreditar que quem criou a internet foi o homem com permissão de Deus, sabe? Para que coisas como conectar os problemas das pessoas em uma corrente de fé pudesse acontecer. Só que essa corrente de fé acontece através de pessoas como esses santos anjos que são potestades também, mas estão na televisão. E eu não estou dizendo que o Silvio Santos seja essa pessoa, mas eu gosto muito dele. Então eu gosto de assistir o Silvio Santos. Eu acho que ele é meio guru,
Eu acho que ele é meu guru. Eu acho. Eu tenho muita fé nisso. Então, eu não posso dizer que eu sou devota dele, porque eu acho que ele é guru. Ele muda a sociedade, a condição social de muita gente. Ele tem uma espiritualidade muito forte. Né? Ele é muito marcante. Ele tem idade, mas tem muita saúde. E eu não sei se eu sou devota dele, porque eu nunca fui no programa dele e tal. Mas eu sou tiete. Sou tiete, mas não sou tieta. Sou tiete, mas não sou tieta. Sou tiete, mas não sou tieta. Tiete. E é isso, né? Então, eu tô procurando emprego sim, eu gosto de dormir depois do Silvio Santos. Ah, mas você fica falando e ninguém dorme. Sei lá, toma um remédio pra dormir. Eu não sei. Eu acho desagradável uma pessoa falar que você não tem que ter hora pra dormir, sabe? Eu acho isso muito desagradável. Eu acho isso muito desagradável. Ainda se fosse meu marido aqui, tudo bem, né? Se fosse Thaís, vem dormir, vem deitar, tal, eu até entenderia. Mas a pessoa fica, tipo, pela janela falando, ah, vai dormir. Sei lá. Eu acho isso muito chato. Eu acho muita falta de respeito. Eu acho muita falta de respeito. Aqui ninguém toca bateria. Aqui ninguém toca bateria. Bom, é isso. Eu gostaria que isso se resolvesse logo, tá? Só isso. E eu vou apelar mais uma vez a situação presente isso também foi uma coisa que eu aprendi na Argentina, para que evitem ficar andando de noite na rua. Sabe, fiquem em casa. Escureceu, deu 5, 5 e meia, escureceu, vai pra casa. Se você trabalha até mais tarde, vai pra casa depois do trabalho e fica em casa, né? É da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Fim de semana, tenta sair de dia. Tenta sair de dia. Se é pra passear, tenta sair de dia. Porque não é nem pelo perigo. É mais pelo relógio. Tchau.